tudo tá determinado? Ou será que se a gente pedir com muita força, se a gente suplicar, o futuro pode mudar? Mesmo que só um pouquinho. Esse é o questionamento do drama que eu trago hoje pra vocês. O melhor do Lacorne. Estou falando de Súplica, um drama tailandês disponível na Netflix Brasil. Bora pra resenha? Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e hoje nós vamos com a resenha de Bangkok Love Stories Súplica. Esse vídeo foi feito especialmente a pedido da Shaoni, claro, que é membro Chaebol aqui do canal. É uma história que ela me indica há muito tempo, nunca tinha rolado de eu assistir, e para fazer esse vídeo acontecer, ela decidiu se tornar uma dorameira Chaebol. Se você também quiser um vídeo feito especialmente para você se presentear a comunidade ou até presentear um amigo, sua mãe, sua tia dorameira, clique no botão de seja membro aqui embaixo e assista o vídeo onde eu apresento para você a programação dos membros do canal e também como que você pode fazer para ter um vídeo feito especialmente para você, como é o caso desse vídeo Súplica. Além de ser um presente que a Shaoni deu para ela mesma, também é uma ótima colaboração para o canal e um presente para a comunidade, afinal vocês também vão poder assistir o vídeo de Súplica. Bangkok Love Stories é uma série de 8 histórias desconectadas uma da outra, sendo que cada história tem 13 episódios de meia hora cada. Na Netflix Brasil a gente encontra 3 dessas 8 histórias, sendo elas Inocência, Ela e as Outras e Súplica. Como já diz o nome, Bangkok Love Story são histórias de amor que se passam em Bangkok, na Tailândia. E pelo menos em Súplica, a cultura tailandesa, principalmente no quesito religião, é bastante presente e importante na trama. No elenco principal de Súplica nós temos, e eu vou ter que ler o nome do pessoal aqui no computador, porque minha pronúncia do tailandês, minha filha, zero, né? O ator principal se chama Nongkul Chanon Santinatorn-kul. Ele está em um Lacorne chamado Mergulho, que dá pra você assistir no Viki. E a atriz principal se chama Pumpunsutata Udonsilk. Ela tá em One Night Still, que dá pra você assistir aqui no YouTube com legendas em português no canal GMM TV, que é o canal oficial aqui no YouTube da emissora GMM 25. Inclusive, eu acho que eu já contei isso pra vocês em outro vídeo, mas sempre vale a pena repetir. Drama coreano não é lá muito bom de assistir aqui no YouTube, a não ser de algumas produtoras pequenas, porque é ilegal. E aí os episódios caem, ou os episódios estão todos cortados, não dá pra vocês entenderem a história. Agora, Lacorne, drama tailandês e também alguns dramas chineses, dá pra ver aqui no YouTube sim, legalmente legendado em português, porque o canal oficial da WeTV libera alguns dramas chineses e esse canal do GMM TV libera vários dramas tailandeses, todos legendados em português, como eu disse. Depois vale a pena você conferir esses dois canais, vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Em Súplica vamos conhecer T e El, dois jovens de realidades diferentes que acabam se esbarrando em uma noite qualquer. Coisa do destino? T é um jovem que está perdendo a visão. Ele foi diagnosticado com glaucoma e está enxergando muito pouco. E conta com a ajuda do seu melhor amigo, On, para muitas coisas. Até para descrever as cenas dos filminhos pornôs que eles assistem. O pai de T, Hya-liu, ainda não sabe lidar com naturalidade com o fato de que T, a qualquer momento, pode perder a sua visão por completo. Ele começou a ser super protetor com o filho, algo que incomoda T profundamente. E mais uma pessoa é muito importante na vida de T, a sua melhor amiga, Pai. Pai nasceu cega e se vira extremamente bem em qualquer tarefa. Sua deficiência não a impede de absolutamente nada e ela é a pessoa que, no momento, melhor ajuda a T. Mesmo que ele também se sinta um pouco incomodado quando ela se preocupa demais, ela ainda é quem leva tudo com mais naturalidade. Afinal de contas, pode ser um tanto triste para T, On e Hya-liu que ele esteja perdendo a visão.
Mas não é o fim do mundo. Ele não tá condenado a uma vida miserável. Ela é cega e não vive uma vida inferior à vida dos demais. El trabalha em uma empresa de publicidade e tem Dearie como a sua melhor amiga. As duas são completos opostos, mas se dão extremamente bem. Enquanto Dearie é muito mística, de rezar pra tudo quanto é Deus e acreditar cegamente no horóscopo e na leitura da sorte, El é cética e acredita que tudo o que acontece é obra das pessoas e não do acaso. Ela mora com sua mãe, que trabalha fazendo perfumes, e tem sempre a preocupação de entender a essência da pessoa que vai usar o perfume, para assim poder criá-lo da melhor forma possível. O trabalho dela é realmente uma alquimia de tão poético. T e El se conhecem no dia que o pai do T, Hya-Ryu, decide que ele vai sair para dançar e não vai atender aquela noite no seu escritório. Ele trabalha como mestre, atendendo a sorte de seus clientes. É aí que T pede a ajuda de On para que cheguem no local. Ele quer atender aquela noite, no lugar de Hya-Ryu. Naquela mesma noite, Dearie consegue finalmente convencer El de ir até um mestre para ler a sua sorte, que anda péssima, porque ela foi traída pelo namorado, agora ex, e levou uma bela de uma esfregada no trabalho. Algumas coisas já estão escritas e não podem ser mudadas. O destino de El já era certo. A leitura que T faz de sua sorte é que em breve ela vai sofrer muito. Ela vai perder algo que lhe é muito importante. E é claro que ela fica fula da vida, o acusa de estar tentando desesperá-la para poder vender uma cura milagrosa. E aí ela sai batendo o pé, duvidando de tudo que ele disse. Mas isso não vai impedir o destino dela de acontecer, nem o destino dele. Ao fazer a análise da data de nascimento de El, T percebe que ela é alguém que não deveria se aproximar dele. Ela é o azar em pessoa para ele e bastou aquele pequeno contato. Antes de terminar de atendê-la, T já tinha perdido completamente sua visão. Vamos agora para os spoilers e para a análise do drama. Se você não gosta de spoilers, essa é a minutagem para você pular e ir pro fim do vídeo ver uma conclusão sem spoiler e a nota do dorama. Ou melhor, do Lacorne. A ideia de que algumas coisas já estão escritas é muito forte durante toda essa história. Desde a perda de visão do T, o falecimento da mãe da El até o fim, a gente vê que lutar contra alguns acontecimentos é totalmente irrelevante. O que tiver que ser, será. E isso não é apenas sobre El e T, mas sobre todos os personagens da história. Não importa quanto o ex insista, o destino dele não é ao lado da El. Não importa o quanto Hya-Ryu insista, T iria se interessar por El. E na verdade me passou a impressão que Hya-Ryu e pai falavam tanto sobre a El, mas tanto sobre a El, que os dois foram responsáveis por fazer o T pensar na El cada vez mais. Essa é uma ideia meio contraditória na religião, e não apenas na religião deles, mas em várias religiões, no próprio cristianismo. Cristãos também acreditam que Deus já sabe de tudo, já escreveu tudo o que vai acontecer. Mas mesmo assim, nós ainda pedimos coisas a ele. E acreditamos que, vez ou outra, ele nos atende. Se já está tudo escrito, como poderiam os deuses atenderem pedidos? Será que eles mudaram de ideia? Mas toda religião é um pouco assim, contraditória. É o cerne da fé, acreditar no impossível. Não tem que ter lógica. A meu ver, o título do Lacorne só se explica no final, quando o destino é realmente mudado, mesmo que por pouco tempo. Quando todo aquele azar do T em ficar buscando a El se transforma em sorte. Se eles não tivessem se conhecido, T não teria descoberto o diagnóstico errado, não teria descoberto que tinha um tumor, não teria operado, sobrevivido, voltado a enxergar, casado, tido um filho, não teria visto a felicidade de seu pai com Hon, nem a felicidade de pai com On, não teria certeza que todos que amava estavam bem antes da sua partida definitiva. Foi a súplica aos deuses que mudou o destino deles? Eu acredito que sim. Eu já tinha ficado bem satisfeita com o Súplica ao ver dois atores interpretando personagens cegos tão bem, sem uma interpretação caricata, e um roteiro que não os colocava como pessoas dependentes ou sofredoras por suas deficiências. Inclusive, o discurso capacitista é colocado na trama pelo Hya-Ryu,
pela On, pelo Pick, exatamente para ser combatido pelos outros personagens, como T e Pai principalmente, mas também El e On. Entretanto, eu fiquei ainda mais feliz quando a Mariah, que é seguidora aqui no canal e tem baixa visão, disse que também se sentiu bem assistindo os 2 primeiros episódios, que foi tudo que ela tinha assistido até aquele momento. Nada melhor e mais válido do que alguém que está falando de sua própria experiência. Que mais histórias assim apareçam com personagens fora do que se tem como padrão. Que pessoas com deficiência, tanto físicas quanto cognitivas, possam ser retratadas cada dia mais. Porque são parte da sociedade tanto quanto outras pessoas. E que tenham histórias abrangentes, não apenas focadas nas suas deficiências. Apesar de T e Pai serem deficientes visuais e a gente vê muito dessa realidade no dia a dia deles, a história da Pai é focada no seu coração partido e no recomeçar, no se abrir para um novo amor. A história do T é focada em ir contra o destino em nome do amor, arriscar tudo para ter amado pelo menos uma única vez. Uma coisa que não é o foco do drama, mas acho que me bateu como uma coisa importante de mencionar, é o diagnóstico errado do T de glaucoma e como isso poderia matá-lo se não fosse todo o destino de levá-lo a ter azar com a El. Não foi apenas o azar que o ajudou, mas chegar em um bom hospital, onde tinham bons profissionais, onde souberam quais exames pedir e assim encontraram o tumor. Esse bom hospital era caro. A gente vê que quem consegue pagar o hospital com mais tranquilidade é o ex da El e a El. Ele vindo de uma família rica, ela vinda de uma família classe média alta. O T vem de uma família pobre. O pai dele vendia comida em uma barraquinha. E quando o filho ficou cego, ele ainda parou de vender comida na barraquinha e ficou apenas atendendo os seus clientes no seu escritório. Eles não tinham uma vida fácil, não passavam necessidade, mas não tinham uma vida fácil. Aqui no Brasil, com quantas pessoas isso não acontece? Quem tem dinheiro para um plano de saúde ou para médicos particulares acaba descobrindo doenças muito antes de quem depende da saúde pública, porque a saúde pública tá sucateada. E eu não tô falando aqui de descaso de médicos, enfermeiras e atendentes. É claro que esses casos também acontecem, mas eu não acho que são a maioria. A maior parte do problema tá em dinheiro desviado, que fazem com que salários não sejam pagos, equipamentos e remédios não estejam disponíveis, poucos hospitais e postos fazendo com que as filas sejam de meses e meses. E é claro que a saúde pública funciona no caso de muitas pessoas. Muitas pessoas só puderam fazer cirurgias importantes por conta do SUS. A gente tem no nosso país algo que é raro outros países também terem: saúde pública. Porém, ainda assim, não é nada perto do que deveria ser. Pelo menos aqui daria pra ser, porque grana tem. Só que a gente tinha que saber votar, saber cobrar, a gente tinha que saber descartar pessoas em quem a gente já votou e não fizeram nada. Mas o brasileiro ainda tem a política como time de futebol. Gente pra quem passa um pano, ao invés de perguntar o que diabos que eles estão fazendo pra justificar os salários altíssimos que a gente paga pra eles. Como eu disse antes, a religião é algo muito forte em súplica. E algumas partes da história podem não ser compreendidas para quem não se abrir a entender que essa história foi escrita para as pessoas que têm essa religião. E isso não quer dizer que a gente tem que achar certo, tá? Vocês sabem, e se não sabem é porque são novos no canal, então sejam muito bem-vindos e já se inscreve aí embaixo, já clica aí, você quer ver também. Confere se tá inscrito, que o YouTube adora desinscrever. Vocês sabem que eu não sou do tipo que, não pode criticar a cultura dos outros. Pode e não só pode quanto deve. E não só a cultura dos outros, a nossa também. Tudo que faz mal para uma pessoa é passível de crítica, sim, independente de ser cultura ou não. E culturas mudam, culturas evoluem. Mas aceitar algo como certo e errado é uma coisa e entender aquilo de forma lógica é outra. Para nós não vai fazer muito sentido alguns comportamentos do Hallyu, como culpar a El pela sorte que ela tem, pela data
data do seu nascimento. Um bebê não escolhe quando vai nascer, como é que a culpa ia ser dela? Mesmo que ela fosse realmente azarada, colocar isso como culpa dela é muito injusto. Achar que ela é inferior simplesmente porque ela não tem uma crença e só aceitá-la quando vê que ela tá rezando pro Deus dele também é algo muito errado. Mas dá pra entender que o roteiro tá sendo escrito para as pessoas que seguem aquela crença. Mesmo não sendo, pelo menos a meu ver, uma obra com objetivo religioso. Eu acho que a gente tem que abordar de uma forma meio diferente de obras coreanas atuais. Porque a gente ainda não vê a cultura tailandesa sendo trabalhada como uma cultura de exportação. Mesmo que algumas dessas obras já sejam vendidas para streamings mundiais, como é o caso desses 3 Bangkok Love Stories que estão disponíveis na Netflix Brasil, me parecem obras que são muito mais feitas com o público daquele país como público-alvo e não o público mundial. Diferente das obras coreanas, porque foi-se o tempo que lá na Coreia se produzia um drama focado na dona Sujin, que mora no interior do interior da Coreia. A Hallyu de fato visa ganhar o mundo e faz isso com muito foco. Então tem que dar uma relevada nessa parte, não levar tão a sério se essa não for a sua crença ou se essa não se parece com a sua crença, para poder aproveitar essa história. Eu gostei muito da produção, eu vi pouquíssimas coisas da Tailândia até hoje e essa com certeza é a melhor produção que eu já assisti. A atuação dos atores é muito boa, o roteiro é amarradinho. Como eu disse, tem 2 personagens que poderiam muito facilmente cair num estereótipo negativo e, ao contrário, eles fazem um grande serviço à questão. Mesmo essa não sendo a questão principal da história. Mesmo tendo vários momentos de tristeza, Súplica é uma história leve, gostosa, que vai fácil. Não é muito longa, dá pra assistir no almoço, no ônibus, indo pra casa. O tempo vai passar e você nem vai sentir. Os personagens são carismáticos e eles são muito reais. A gente vai ficar bravo com o T e a El em alguns momentos, mas a gente vai amá-los muito. Eles serão nossos amigos e a gente vai torcer muito por eles. As cenas românticas são bem românticas. Esses 2 sabem ser melosos. E mesmo essas cenas, que às vezes são bem longas de duração, não ficam chatas, não ficam melosas demais, não é puro fanservice. É muito bonito ver o amor deles, esse início de amor. Quando você se encanta muito com a pessoa, quando se acanha a cada elogio, quando fica feliz de ver que o seu amor está sendo correspondido. Os personagens secundários também são ótimos, a gente vai ver o On, que é totalmente estabanado na hora de se declarar para pai, como ele toma as piores decisões. A gente vai querer dar uns cascudos nele para ver se ele cria coragem e se ele aprende a lidar com isso corretamente. Também tem a Pai, que tá ferida e acaba ferindo os outros. Mas aí ela se machuca também quando ela percebe o que ela tá fazendo. Porque ela é uma menina boa, uma menina doce. Ela só tá muito brava, muito decepcionada. E aí ela acaba descontando nos outros. Mas quem nunca, né? A Deary é a única que me deixa assim mais confusa na análise. Normalmente eu diria que ela não foi profunda o suficiente. A gente não conhece nada sobre a vida dela. Mas talvez até tenha sido melhor. Ela acabou sendo apenas o alívio cômico sempre que ela aparecia na tela. A gente sabia que ia dar uma gargalhada de alguma palhaçada que ela ia fazer. E esse Lacorne tem metade do tempo se a gente comparar com um drama coreano de 12 episódios, que já é o menor tamanho de dramas que a gente tem coragem de chamar de drama longo. Então será que ia dar tempo de desenvolvê-la mais do que ela foi desenvolvida? Talvez não. Talvez tenha sido realmente melhor deixá-la como uma personagem totalmente rasa do que tentar aprofundá-la e não dar conta. Meigo. Eu acho que a palavra certa para descrever Súplica é meigo. Gostei muito de assistir. A Shawnee tinha razão, é uma história linda e uma produção muito bem feita. Acho que vai ser uma história que vocês vão amar. Shawnee, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por ter apoiado o canal e também por ter presenteado a comunidade com essa resenha. Deixem aqui embaixo as suas impressões sobre essa resenha, se vocês já assistiram Súplica. Se já assistiram, pelo amor de Deus, não se esqueçam do aviso de spoiler, porque tem muita coisa em Súplica que o ideal
ideal é que a pessoa assista e fique sabendo só na hora que ela assistir. Então não se esqueçam do aviso de spoiler. Tem um exemplo aqui do lado de como fazer. Mas mandem aí os seus comentários e mandem também uma beijoca pra Dona Shauni, que ela merece. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês a resenha de A Tale of a Thousand Stars, que foi um outro Lacorne que eu assisti. Gostei muito, é muito lindinho. Clica lá que eu já tô te esperando no vídeo. Nádia Repaió!